galerinha do 8º ano, estamos aqui para a nossa videoaula. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo 3 do livro do segundo bimestre, tá? Que fala sobre impressionismo e pós-impressionismo. Então, o primeiro ponto que está lá na página 141 do livro de vocês, o primeiro ponto que eu quero mencionar é o contexto em que o impressionismo ele nasce, tá? Ele nasce num contexto de crítica, tá? Ele é crítica a quê? A pintura, uma pintura que era completamente desconectada com o mundo real, tá? Então ele nasce nesse contexto de crítica, tá? Crítica a essa pintura que não mostrava, né? Não estava conectada com o mundo real, ela estava desconectada do mundo real, no caso da realidade, né? Seguindo para a página 142, começa a falar um pouquinho mais sobre o impressionismo. Tá? Então ele cita aqui no primeiro parágrafo assim, ó, da recusa em expor nos salões de arte que seguiam as regras da academia, nasceu a Sociedade dos Artistas Independentes. Então artistas que se recusavam, tá, a expor nos salões de arte, a seguir as regras da academia, esses artistas que se recusavam a isso, eles dão início, dão o pontapé inicial, né, ao impressionismo. Como assim? Desse grupo de pessoas, né, que se recusavam, grupo de artistas que se recusavam a expor nos salões e a seguir as regras da academia, nasceu justamente uma sociedade, que era a Sociedade dos Artistas Independentes. Então essa sociedade nasce e assim se inicia, dá-se o início, começa, né, o impressionismo. Como assim? Esse grupo, ele não desenvolveu um estilo próprio. Tá? Eles não tinham um estilo próprio, mas eles participavam, né, ativamente, tá, na construção do sistema de arte imposto pela academia. Então eles não tinham o seu estilo próprio, mas eles participavam da desconstrução do sistema. Então existia um sistema e eles estavam participando dessa desconstrução do sistema, ok? Esse sistema que era imposto por quem? Pela academia, tá? Então eles não tinham o seu estilo, mas eles trabalhavam na desconstrução do sistema imposto pela Academia de Arte, tá? E eles, posteriormente, né, logo depois disso tudo, eles ficaram conhecidos como os impressionistas, tá? Então esse grupo que trabalhava para a desconstrução do sistema criado pela Academia de Arte, né, pela Academia, ficou logo conhecido como impressionistas, tá? Daí dá-se início ao impressionismo. Ok? As características desse estilo, né, do impressionismo. Eles buscavam sempre luz natural, tá? A luz natural era um dos principais focos, tá? A principal fonte de inspiração para a pintura era essa busca da luz natural, tá? Inclusive vocês veem aí na página 142, né, pinturas de Edouard Manet, ele mostra, tá, dentro das suas pinturas, essa busca pela luz. Ele foi um artista que influenciou, tá, diretamente esses jovens. Ele foi considerado o precursor, tá, do impressionismo, Edouard, e ele influencia diretamente esses jovens, ok? Dentro da sua pintura, dentro do seu trabalho, ele influencia, tá? Uma vez que a técnica dele passa gradativamente da retratação da realidade para uma pintura mais livre. Então, Edouard Manet, ele tem essa característica, tá? A pintura dele passa de maneira gradativa, aos pouquinhos, né? Gradativamente ela passa da retratação da realidade para uma pintura mais livre. Ele influencia diretamente esses jovens, né? Esses jovens artistas, e é considerado o precursor do impressionismo, tá? Seguindo, nós vamos lá para a página 144 agora, que fala sobre a pintura impressionista. Algumas características dessa pintura, da pintura impressionista, tá? Nós vamos citar agora, tá lá no início da página 144, bem no primeiro parágrafo lá. Tá falando assim, ó, a maior característica da pintura impressionista seja a captação da luz natural momentânea, tá? Então, primeiro ponto, a principal característica é a captação da luz natural momentânea,
Então isso é uma característica da pintura impressionista, tá? A luz, a cor, elas se tornam mais importantes do que os detalhes dos objetos que estão sendo retratados ali naquela pintura, tá? Então, o foco dela, luz natural do momento, a luz natural momentânea, e a cor também, tá? Então, a luz e a cor se tornam esses objetos importantes, mais importantes do que aquilo que está sendo retratado na obra, ok? E qual era o intuito disso? O intuito era retratar o que o olhar do artista pôde captar diante da luminosidade natural e instantânea, no caso, naquele momento, o que o artista conseguiu captar através da luz, diante da luminosidade, né? Naquele exato momento, tá? Então, isso também é um ponto muito forte da pintura impressionista, ok? Características básicas: pinceladas mais curtas, pinceladas soltas, livres, tá? Com uso de cores puras, tá? Então, todas essas são características da pintura impressionista: pinceladas curtas, pinceladas soltas e livres, ok? Também os efeitos de sombra, com o uso de diversas cores, não somente de cores escuras, tá? Como preto e o marrom, mas outras cores, né? Uma variedade de diversas cores sendo utilizadas para também sombrear, para fazer o efeito de sombra, tá? Então essas são características da pintura impressionista, ok? Vamos seguir agora, vamos lá para a página 147, que está falando agora um pouquinho sobre o pós-impressionismo, tá? Então diz assim lá na página 147, que por volta da metade da década de 1880, alguns artistas com origens no impressionismo passaram a mostrar descontentamento em apenas registrar a cena de acordo com a luminosidade. Então aqui, o que acontece? Alguns artistas eles começam a ficar descontentes só em fazer, em mostrar na sua obra o efeito de acordo com a luminosidade no momento, tá? Então eles ficam descontentes com isso, tá? E assim que eles fazem, eles começam a trilhar novos caminhos, tá? Que mais tarde, né, vai influenciar, vai gerar grande influência para as artes de vanguarda, lá no início do século XX, tá? Então eles começam a ficar descontentes e aí esse novo momento, quando eles começam a ficar descontentes e a trilhar outros caminhos, né? Esses artistas, os artistas desse novo momento, desse novo movimento, tá? Eles são chamados de quê? De pós-impressionistas, tá? E as obras dos pós-impressionistas, elas têm algumas características, tá? Por exemplo, esse pós-impressionismo, ele utiliza o pontilhismo, tá? O que seria o pontilhismo? É utilizar as pinceladas, na realidade não utilizava pinceladas, eles aplicavam tinta na tela por meio de pequenos pontinhos, tá? Então não era mais utilizada a pincelada, mas para pintar eles utilizavam pequenos pontinhos, tá? Então esse é o chamado pontilhismo, a técnica do pontilhismo. Então foi utilizada por artistas, tá? Do pós-impressionismo. Outra técnica também usada, outra característica também, né? Utilizada por artistas do pós-impressionismo é o multiculturalismo, tá? Obras de caráter multicultural, em que a flora, a fauna e as pessoas nativas eram retratadas com uma estética muito particular, traços simples e muita cor. Então, o multiculturalismo, né, o caráter multicultural foi utilizado também por alguns artistas pós-impressionistas, tá? Outra característica, outro estilo também, outra técnica, né, utilizada era a natureza morta, de retratar a natureza morta, objetos simples que não tinha vida, mas que eram retratados em obras, tá? Paul Cézanne, ele foi um artista que utilizou dessa técnica, né, de utilizar a natureza morta, ok? E outro também exemplo, tá lá na página 149 do livro de vocês, a boemia, tá?
temáticas dos cabarés, circos, casas de shows eram utilizados para eram exploradas na realidade dentro das obras de alguns artistas, ok? Então essas eram as características ou técnicas utilizadas dentro do pós-impressionismo, tá? Mas ainda lá na página 150 tem uma última característica, característica utilizada por artistas do pós-impressionismo, que é a intensidade, tá? Era uma outra característica também muito utilizada por artistas do pós-impressionismo, ok? Então nós ficamos por aqui em termos de explicação. Peço que vocês leiam o capítulo 3 todo, né, na íntegra, e que façam os exercícios da página 152 e 153. Para a semana eu vou estar passando a correção para vocês. Um beijinho e até a próxima aula.